Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao CEFEC, Centro Espírita Fé e Caridade, Andradina, interior do estado de São Paulo. Então, uma boa noite especial para todos que estão de maneira presencial aqui na nossa casa, mas também a todos que estão acompanhando os nossos estudos através dos recursos que a tecnologia, que a internet nos disponibilizam, através da nossa rádio, através do YouTube. Então, todos que estão assistindo ao vivo, todos que vão assistir em algum outro momento, ouvir em algum outro momento. Então, sintam-se agradecidos por nós todos, sintam-se abraçados, acolhidos, e pedimos que Deus nos abençoe, que Jesus e os Espíritos bons direcionem os nossos raciocínios, os nossos pensamentos, as nossas realizações, que tudo isso esteja sempre muito mais concatenado com as ideias divinas hoje do que estávamos ontem, Então, que a nossa jornada seja mais uma vez abençoada por todo o amparo espiritual que somos merecedores, Pessoal, então como vocês perceberam, esse estudo está sendo gravado. Estou eu e a Mara aqui no domingo, aqui no CEFEC. Pode deixar, não tem problema. A Mara está falando que está torto ali, mas não tem problema. Estamos eu e a Mara gravando aqui no CEFEC, no final do domingo, pois nessa madrugada de domingo para segunda, por volta das 3 da manhã, estarei saindo de viagem, a trabalho profissional, vou para o Mato Grosso. Então, na segunda-feira, temos atividades em Pontes Lacerda, terça em Cáceres, quarta Cuiabá, quinta Cuiabá, e na sexta-feira, se Deus permitir, estarei retornando, e se Deus permitir, na próxima segunda-feira, estaremos juntos, fisicamente, Não será gravado na próxima segunda-feira. Mas, pessoal, a gravação, ela atende muito bem aquilo que nós precisamos. Acabamos perdendo um pouco na questão das discussões, algo que na semana passada foi muito boa, a participação, a interação de vocês. Quando é gravado a gente perde isso, mas seguimos juntos, trabalhando, estudando, fazendo o melhor que a gente pode nas possibilidades que temos atualmente, Então sintam-se abraçados, acolhidos, e agradeço muito vocês aí pela presença, Alguns recadinhos antes de prosseguirmos. Queria agradecer a cada um de vocês que participaram, direto ou indiretamente, para que a promoção das massas, ou do rondelli, aqui da creche Mãe Joaninha acontecesse. Acreditem, sem o envolvimento de cada um de vocês, as coisas seriam muito, muito mais desafiadoras, muito mais difíceis, Então, participem, pessoal, se envolvam. É um trabalho para o bem, É um trabalho em que nós buscamos contribuir de alguma maneira com esse trabalho tão longevo e inspirador que a creche nos traz, Há tanto tempo, Então, obrigado, muito obrigado a todos vocês, E também queria dizer que a nossa porta do supermercado, que seria no sábado, ela foi adiada para o dia 16, Então, no próximo sábado, faremos a porta do supermercado para a entrega da cesta básica no dia 23 de maio, tá bom? Então, prestigiem, alguns aí, vários vão trabalhar, E quem não quem não estiver escalado, prestigie de alguma maneira, passando por lá, dando oi para os trabalhadores, fazendo algum tipo de doação. Ou se não está escalado e quer participar, fale com a Ivanete, que ela organiza, São sempre muito bem-vindos. Pessoal, outro ponto, rapidinho,
Que para maio nós vamos manter a entrega das cestas básicas do jeito que está, que todos estão acostumados, mas para junho teremos mudanças, tá? Teremos mudanças e em breve faremos uma reunião para comunicá-los as mudanças, serão várias mudanças e mais oportunidade de trabalho. Precisaremos de mais trabalhadores, né? Então, vamos evoluir, dar mais um passo na nossa evolução aqui como grupo, né? Então, em breve faremos uma reunião para explicar para vocês como faremos e também envolvê-los desde o início, tá bom? Então, sem mais recadinhos, vamos agora então fazer a nossa prece de abertura. Então vamos lá. Fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus, mentalizem a imagem do Cristo, buscando maior concentração, maior comunicação, melhor comunicação com as forças do bem. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, espiritualidade amiga, obreiros da vida eterna. Aqui estamos nós, Senhor, uma noite a mais, uma segunda-feira a mais, para darmos continuidade aos estudos da doutrina espírita. Doutrina essa que comunga intimamente com os teus desígnios, Mestre. E que nesses instantes estejamos nós mais próximos de Ti. Que possamos Te sentir a presença através das inspirações, através do melhor aproveitamento das bênçãos que caem do mais alto. Com a Tua permissão, Mestre, damos início às atividades desta hora. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, sempre mais. Que assim seja. Pessoal, então, estamos no capítulo 8 do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8 intitulado Treva e Sofrimento, e já é a nossa terceira semana nesse capítulo, né? Nas 2 primeiras semanas dedicadas ao estudo do conteúdo, nós evoluímos pouco, né, em quantidade de parágrafos, mas evoluímos bastante em qualidade, em interação do grupo. E esse é um dos propósitos do estudo, que vocês participem mais, que vocês se exponham mais. Não sou dono da razão, não tenho pretensão de ser, sou apenas a pessoa que está aqui à frente para ser a referência do estudo. Mas todos aqui têm potencial, capacidade de participar, de contribuir. Eu aprendo muito com vocês, um aprende com o outro, e assim nós juntos conseguimos aprender mais, aprofundar mais, tá? Então se exponham, participem, se envolvam, é muito importante isso. Antes de começarmos o conteúdo desta noite, gostaria de recapitular alguns pontos do que nós estudamos na semana passada, né? Então, na semana passada, nós avançamos pouco em quantidade, foram apenas 6 parágrafos, mas ganhamos em qualidade. Ainda no capítulo 8, Treva e Sofrimento, iniciamos o estudo da semana passada, vendo que 10 cooperadores, né, do grupo que estava André Luiz, Zenóbia, etc., obedecendo às ordens da diretora, que é a Zenóbia, acenderam focos de luz, lembrando que eles estão em região trevosa, né? Então eles estavam numa região trevosa, escura, nebulosa, e eles acenderam vários focos de luz a pedido de Zenóbia.
Assim que eles acenderam essas luzes, ficou mais fácil de ver o ambiente, de ver o que tinha ali na região. E para a perplexidade de André Luiz, eles se depararam com uma vasta legião de sofredores no lamaçal. Então se depararam com os sofredores. Os focos de luz, a claridade fez com que muitos desses sofredores pedissem socorro com frases angustiosas, e outros blasfemavam, eram irônicos, como nós já citamos em alguns momentos. Zenóbia pede para que todos do grupo ficassem juntos, não vários grupinhos, mas sim um grupo só, compondo o que ela chamou de grupo exclusivo, para que infundissem respeito e temor às entidades, mostrando força do agrupamento. E nós finalizamos, na semana anterior, vendo Zenóbia solicitar ao padre Hipólito que falasse às vítimas do infortúnio sobre a necessidade da transformação íntima, da reforma íntima, da educação do espírito. Vocês lembram que nós trouxemos essas várias nomenclaturas, tá? Tudo bem, pessoal? Então, basicamente foi isso que nós vimos na semana passada. E agora, começando o conteúdo de hoje, no meu livro é a página 117, meu livro é a versão antiga, tá? No parágrafo que diz assim: o ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico. Tá? Então, no meu livro, página 117. No livro novo, página 121. Tá? No livro novo, versão nova, página 121. Ok? Então, vamos lá. O ex-sacerdote abriu pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico que se vestia de púrpura em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento, ou seja, coberto de chagas, lhe batia debalde, ou seja, em vão, à porta da sensibilidade. Pronunciou alta e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31, no capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Constante do versículo 25, e dispunha-se ao comentário, quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Então vamos lá, pessoal. Alguns comentários aí importantes, tá? Então, o padre Hipólito, a riqueza do estudo é isso, tentarmos pegar detalhes, que servem para nossos comentários. Então, o padre Hipólito é o ex-sacerdote. Então, o parágrafo começa assim, o ex-sacerdote. Então, padre Hipólito, ele foi sacerdote. Ele é um ex-sacerdote. Então, o ex-sacerdote. André Luiz não escreve isso aleatoriamente. Ele não escreve o sacerdote. O ex-sacerdote. O que significa isso para nós? Que os cargos, os títulos, são passageiros, são transitórios. Eles não permanecem com o nosso espírito. Vou dar um exemplo. O meu pai, ele se aposentou, mas ele trabalhou toda a vida como promotor de justiça. Tanto que algumas pessoas ainda chamam ele de doutor Isaías, mas por causa desse cargo que ele teve, certo? Como promotor de justiça. Mas isso passou. Ele se aposentou,
ele vai chegar no plano espiritual não como doutor Isaías, o promotor de justiça, de jeito nenhum. Vai ser o Isaías claro. Tudo bem, pessoal? E isso serve demais para nós. Por quê? Porque quantos e quantos de nós ficamos em busca de títulos, de reconhecimentos, que vão contribuir para nós? É importante estudar, né? Por exemplo, eu formei, sou médico veterinário, fui fazer uma pós-graduação, fiz um mestrado lá em Botucatu, tenho o título de mestre. Isso é legal, porque me trouxe recursos para eu poder exercer melhor a minha profissão, me trouxe conhecimento, me trouxe novas experiências, uma infinidade de benefícios. Porém, o título de mestre vai ficar aqui na Terra, né? Então, é muito importante isso, para sabermos aquilo que valorizamos verdadeiramente, né? Outro ponto que precisamos trazer aqui no primeiro parágrafo já de hoje. Literatura no plano espiritual, né? Então, o ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico. Talvez seja uma espécie de Bíblia, né? Talvez seja uma espécie de Bíblia, não sabemos. Acredito que seja, né? Mas existe, pessoal, se nós aqui na Terra temos uma literatura, falando só da doutrina espírita, temos uma literatura tão robusta, tão forte e importante, imaginemos nós a literatura no plano espiritual. Ela é muito mais vasta, muito mais profunda do que a que temos acesso hoje, né? Então existe sim toda uma literatura disponível lá no plano espiritual. Outro ponto, pessoal, manual evangélico, a Bíblia, né? Quem não tem a Bíblia, pessoal, fica o convite para adquirir, para ter a Bíblia em casa. Ela é muito importante, tá? Para os estudos, para as leituras, para os aprendizados, né? E aí, André Luiz nos traz aqui, pessoal, que o padre Hipólito, né, o ex-sacerdote, o padre Hipólito, leu o que consta na Bíblia, lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. E nesse trecho, pessoal, Lucas traz para nós a parábola do rico e do Lázaro, ou parábola do mal rico, né? No caso aqui da minha Bíblia, na tradução da minha Bíblia, está a parábola do rico e do Lázaro, tá? Que André Luiz não trouxe, mas eu fiz questão de trazer e farei uma leitura breve, que é importante entendermos para conectarmos com a história que André Luiz narra para nós, ok? Então começa assim, Lucas 16, capítulo 16, versículos 19 a 31. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras. Pessoal, é uma parábola muito atual, né? Como o evangelho todo é muito atual. O qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então tinha o rico e Lázaro. Lázaro era o mendigo que queria se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os cães vinham lamber as úlceras de Lázaro. Veio a morrer o mendigo, ou seja, Lázaro, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então os dois desencarnaram. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão
e a Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aí, pessoal, eu vou trazer uma sugestão de leitura para vocês, de um livro muito especial, que chama Parábolas e Ensinos de Jesus. Fica a sugestão, que são comentários, das parábolas de Jesus. E eu trouxe aqui para vocês o capítulo que justamente aborda a parábola do rico e Lázaro. Tá? Então, vou trazer somente um trechinho das explicações dessa parábola, para que possamos ter um melhor entendimento. Fazendo a leitura aqui. Então, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Isso. Então, Parábolas e Ensinos de Jesus é um livro de autoria de Kaibar Schutel. Okay? Este ensino, ou seja, da parábola, é a proclamação da lei da caridade, cuja execução é imprescindível para todos os que abrigam sobre o pálio santo, como também para os que fogem aos seus generosos convites. O rico e o pobre Lázaro personificam a humanidade, sempre rebelde aos ditames da luz da verdade. E aqui a gente já começa a conectar com a história do Obreiros da Vida Eterna. Fala: Júnior, mas por que você está trazendo tudo isso? Porque o padre Hipólito ia fazer a leitura ali, os comentários dessa parábola, para os espíritos que estão no abismo. E aí, vou reler aqui esse parágrafo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. O rico e o pobre personificam a humanidade, sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade, que é o que está acontecendo com aqueles espíritos sofredores que estão nas trevas e no sofrimento. Entenderam ou não? O rico gozou no mundo e sofreu no espaço. E o Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço. Entenderam ou não? O rico, ele era muito feliz aqui na terra no sentido de gozar dos prazeres terrenos, dos prazeres materiais. Porém, quando chegou no espaço, no plano espiritual, ele sofreu. Já Lázaro sofreu aqui na terra, porém, quando chegou no plano espiritual, ele gozou dos benefícios. Este rico que se vestia de púrpura e que todos os dias se regalava esplendidamente, é o símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquecem-se da vida da alma. Quantos de nós, pessoal, não somos assim?
Não somos como o rico que se vestia de púrpura, que todos os dias, ou seja, diariamente, se regalava ou se regala esplendidamente com as coisas da matéria, né? Somos, e o rico aqui também, né, nós nos colocando no mesmo patamar, somos o símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquecem-se da vida da alma. Quantos de nós não somos assim? Vivemos apenas com os olhos da matéria e não com os olhos do Espírito. Quantos de nós vivemos apenas em busca das aquisições materiais que são temporárias, que são passageiras, que são efêmeras, em detrimento das aquisições da nossa alma? Reflexão importante para nós, pessoal. Não é coincidência André Luiz ter trazido isso para nós. São os que buscam a felicidade no comer, no beber, no vestir. São os que se entregam a todos os gozos da matéria. São os egoístas que vivem unicamente para si. Os orgulhosos que, entronados nos altares das paixões vis, da vaidade, da soberba, não veem senão o que lhes pode saciar a sede de prazeres. Não cultivam senão a luxúria, que mata os sentimentos afetivos e anula os dotes de coração. O rico é a personificação daqueles que são escravos do reino do mundo, que não veem mais do que o mundo, esse paraíso perdido entre os charcos da degradação moral, que avilta as almas e as atira aos infernos e antes dos vícios. Aí pula um trechinho. Duas personalidades distintas, uma que gozou e outra que sofreu. Uma a quem nada faltava, outra a quem tudo faltava. Vão trocar agora as suas condições, vão mudar de cenário. O mendigo vai para a abundância e o rico que passa a mendigar. Então, pessoal, os espíritos que estão aqui nesse instante na região de treva e sofrimento, eram ou são como nós, né? Que aproveitamos, comemos, bebemos, usufruímos todos os bens que a matéria nos proporciona e esquecemos das aquisições para o nosso espírito. São espíritos que não conseguiram ou não souberam aproveitar a encarnação, a oportunidade ou as oportunidades que tiveram na última existência. Então, essa parábola, que é muito bonita, ela visa despertar nos ouvintes a consciência sobre o uso dos recursos e oportunidades na Terra. Provavelmente devido ao perfil predominante daqueles que ali se encontravam na região de trevas e sofrimentos. Que, inclusive, é o perfil predominante daqueles que habitam a Terra. Vocês entenderam, pessoal? Ficou claro? Ficou confuso? Espero que tenha ficado claro. Fora, abaixo as mentiras do altar. Ataquemos de vez o padre. Então já identificaram aqui o Hipólito como padre. Estamos bem, olha isso, pessoal. Estão na região de treva e sofrimento. Olha o que eles estão dizendo. Estamos bem, somos felizes. Não pedimos auxílio algum. Não precisamos de arengas. O que é arengas? Anota aí. Discursos, falatórios. Então, olha aí, pessoal. Ilusões dos espíritos que se comprazem no sofrimento e na dor. Estamos bem, somos felizes. Como são felizes, pessoal? São cegos, isso sim, não felizes. Temos aqui o nosso céu,
vão para os infernos. Observemos, pessoal, quão grande a cegueira e a ignorância desses nossos irmãos. Por isso, a necessidade do nosso trabalho para nos melhorarmos, diminuirmos o nosso distanciamento de Deus, nosso distanciamento com o que é belo, com o que é eterno, com as aquisições para o nosso espírito. Também, pessoal, fica o convite para nós, também precisamos arregaçar as mangas e ir ao trabalho, ajudando a diminuir a ignorância daqueles que estão à nossa volta, para que os possíveis futuros sofrimentos sejam o quê? Mitigados, minimizados, amenizados. Nós que possuímos um pouquinho mais de lucidez, não muito, né, mas já temos um pouquinho, por isso que estamos aqui hoje, precisamos contribuir ativamente, temos obrigação de contribuir ativamente para a melhoria do próximo, mesmo achando que não temos condições para tal. Temos sim, temos condições, todos nós temos condições de contribuir de alguma maneira. E isso pode vir com palavras, mas principalmente com atitudes. Com atitudes. E isso fazemos, por exemplo, nos nossos encontros das cestas básicas. Mas isso tem que ser diariamente. Realizações diárias. Porque todos os dias nos deparamos com ignorância à nossa volta. E um pouquinho de lucidez que já começamos a amealhar precisa ser dividida. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Olha que interessante. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. Olha que interessante. Eles disseram acima, que nós vimos, né? Ataquemos de vez o padre. E o que aconteceu? Bolas negras de substância do abismo começaram a ser atiradas nos espíritos amigos. Por quê? Eles estavam ali como intrusos. Os espíritos que estão ali, que se comprazem nas trevas, estão um tanto quanto incomodados com a presença. Então imaginem vocês na região de lamaçal, né? Aquelas fazer bolinhas assim, por exemplo, e atirar no outro, né? Pessoal, vamos fazer uma analogia, todos vão entender. Todos já viram num jornal, na televisão, em algum lugar, na internet, imagens da Cracolândia, né? É muito similar. É muito similar. Quando policiais ou pessoas vão ali tentando controlar, né? Ou mudar alguma coisa, fazer algum tipo de abordagem, é a mesma coisa. São os, abre aspas, intrusos ali, né? Daquele público que se compraz de estar ali. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. Olha que interessante, pessoal. As redes representavam o quê? Uma proteção para o grupo de trabalhadores. Se a gente voltar lá no início do livro, quando eles saíram da casa transitória para ir em direção à região do abismo, eles levaram vários recursos para a excursão nas trevas, né? E a rede é mais uma delas. Então, onde quer que seja, não é fácil trabalhar pela causa do bem, pela causa do Cristo, pela causa do Evangelho. A luta contra o mal
ela será muito dura. Ela é muito dura, ela será muito dura. Mas, a notícia boa, o bem sempre vencerá. As trevas darão trabalho, trarão problemas, dificuldades, mas o bem sempre preponderará, o bem sempre vencerá. O bem, ele apenas precisa ser um pouco mais persistente. Por isso que o bem precisa de representantes determinados, corajosos, dispostos à luta diária e constante. Tem uma questão do Livro dos Espíritos muito interessante, anotem aí. Livro dos Espíritos, questão 932. Livro dos Espíritos, 932. LE 932, que diz assim: por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Olha que interessante. Por que no mundo, tão a miúde, ou seja, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Porque aqui na Terra, no mundo, a influência dos maus sobrepõe a dos bons. Pergunta interessante, a gente sabe que isso é real muitas vezes, né? Em algumas situações. Olha a resposta. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, ou seja, os bons, preponderarão. Os bons são tímidos, os maus são intrigantes e audaciosos. Os maus, eles vão afinco em busca daquilo que eles querem imprimir. Já os bons são muito passivos, muito tímidos, sendo que eles precisariam ser mais também incisivos. Prosseguindo. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas, redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí paralisadas por misteriosa força. Então, aqueles que buscam o trabalho no bem sempre estarão protegidos. Sempre. Falamos isso aqui várias vezes, né? Caso contrário, Deus não seria justo. Não fiquemos com medo de nada e de ninguém. Precisamos nos precaver, prevenir, mas temer jamais. Temer jamais. Aqueles que buscam o bem, que pregam o bem, que se esforçam para o bem, não tem nada a temer. Nunca, nunca. Vou dar um exemplo. Aqui no nosso grupo mediúnico, uma certa frequência, nós recebemos ameaças no grupo, né? De espírito vindo dizer que vai acabar com o grupo, que já acabou várias vezes, vai acabar mais uma vez, e etc., que conhece cada um que está ali, e etc., etc., etc. Mas em contrapartida também recebemos mensagens de encorajamento, de estímulo, de persistência, da importância da persistência, da coragem, da alegria, do bom ânimo, da determinação para que o trabalho não cesse. O bem vai ser sempre o vencedor. O mal vai tentar atrapalhar
com todos os recursos disponíveis. Então, que possamos ter isso muito bem entremeado em nós, para que possamos nos proteger em relação ao que possa vir a acontecer conosco. Ok? A diretora da casa transitória, afeita, ou seja, acostumada a ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse. E o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com um empolgante acento, ou seja, empolgante expressão, empolgante timbre, empolgante tom, né? Então, o que ele fez aqui, o padre Hipólito? Sobrepôs aos ruídos e insultos. Então, não titubear, não ligar, não valorizar a pequenez das atitudes alheias. Ele não retraiu. Ele, corajoso, ele se sobrepôs aos insultos, aos ruídos provocados por aqueles nossos amigos que estão em sofrimento, que estão em maiores dificuldades, né? E agora, pessoal, um parágrafo relativamente extenso, observemos as palavras de Hipólito aos desencarnados. Será que não serve para nós também? Será que não serve para os encarnados também? Né? Fica a nossa reflexão. Então, vamos lá. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina, é o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, ou seja, despedaçada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos, entregai-vos, muita vez, ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Qual que é a diferença da gente, pessoal? Perturbada e desditosa, ou seja, infeliz, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Quantos de nós não somos assim? Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas e, de negação em negação, transformai-vos gradativa e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Olha isso, pessoal. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e, sim, a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Na lastimável oposição mental a que vos conduzistes, e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastadas, ou seja, as chicotadas da dor, conseguem modificar a boca disforme. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência
no descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito eterno. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração, ou seja, sentimento de piedade, de compaixão. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos, quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa, ou seja, sublime do Pai, e jamais imobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. Pessoal, vamos fazer uma pausa aí. Olha que parágrafo importante, né? Muitas oportunidades de comentários, de aprendizados. Aqui, o ex-sacerdote, ele fala com uma mistura de autoridade espiritual e de compaixão, de amor, né? Então, Hipólito, ele já começa o parágrafo se conectando com aqueles espíritos que ali estavam na treva e no sofrimento. Estavam tanto quanto rebeldes, né? Ele já começa o parágrafo demonstrando o seu carinho, seu respeito àqueles que ali estavam. E como que ele faz isso? Ele chamou todos de irmãos. Olha como que ele começa dizendo lá, irmãos, que vos prepareis. Ele poderia ter falado amigos. Ele poderia ter dito companheiros. Mas não, ele chamou de irmãos. E somos todos irmãos. E quando isso efetivamente estiver cravado no nosso coração, certamente que o mundo será bem melhor do que é hoje. Bem melhor do que é hoje. Então, a partir do momento que ele chama de irmãos, ele busca uma conexão com aqueles espíritos que estão ali naquele momento de sofrimento, né? Ali se encontravam várias centenas de infortunados em precárias condições espirituais, entregues o quê, pessoal? Ao desalento, à rebeldia, ao desespero, pela dor, aflições, padecimentos passados. Ou seja, a dor, o desespero, a dor trouxe desespero, desalento, aflição, padecimentos do passado. E de novo a gente precisa recordar da importância de enfrentarmos melhor as nossas dores. A dor, guardemos isso, pessoal. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Por quê? No meu entendimento, aqueles que estão ali por não conseguirem superar, suportar ou ter a dor como sua amiga íntima, né? Acaba com a revolta, com a rebeldia, com o desespero, com o desalento, mergulhando mais na região de treva e de sofrimento. Então, que saibamos acerenar a nossa mente, para que possa fabricar, pessoal, bons pensamentos, que são inclusive os nossos espelhos. Livro Pensamento e Vida, já falamos aqui em outros momentos, né? Capítulo 1, que chama o espelho da vida.
primeiro parágrafo diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. E em toda parte é em toda parte mesmo. Aqui na Terra, no plano espiritual, onde quer que estejamos, a nossa mente é o espelho da vida. Então, aqueles espíritos que estão ali naquela região de treva e sofrimento, a mente, ela está mergulhada em treva e sofrimento. Hipólito, André Luiz, Zenóbia, Luciana, Jerônimo e tantos outros que estavam ali no trabalho, a mente deles estava mergulhada no sentimento de amor, de generosidade, de compaixão, de fraternidade, de caridade. Então, a nossa mente é o espelho da vida em toda parte. Em toda parte. Queria destacar também, pessoal, um momento importante desse parágrafo, muito interessante, que uma leitura despretensiosa a gente não pega. Disse assim: cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. O que quer dizer isso, pessoal? Nós, encarnados, muitas vezes, devido ao nosso estado de alma, modificamos a nossa fisionomia, nosso aspecto fisionômico. Certo? Se estamos felizes, nosso semblante é mais leve, mais agradável. Se estamos tristes, apresentamos um aspecto mais melancólico, mais depressivo. Se estamos impacientes, nervosos, apresentamos um aspecto mais rude. Certo? Esse é o nosso corpo físico. Assim também os espíritos, porém de maneira mais profunda, pois são as modificações no perispírito. Então, vamos recapitular aqui, nós quando encarnados temos o corpo, o perispírito e o espírito. Quando desencarnamos, o nosso corpo permanece na Terra, ficando apenas o nosso espírito, que ele é coberto pelo nosso perispírito. A crueldade, o ódio, modificam o aspecto fisionômico do perispírito. E eles, falando daqueles espíritos, deixam ali de parecer humanos para parecerem figuras, vamos dizer assim, transformadas, figuras diabólicas. Então, o corpo espiritual, que é o perispírito, ele é maleável, ele é plástico, podemos dizer assim, de maneira mais palpável para nós, E ele reflete exatamente o que a alma sente. Nós estudaremos mais isso também, pessoal, no livro Ação e Reação, capítulo 2. Anotem aí. Livro Ação e Reação, capítulo 2. E, se Deus permitir, faremos também esse estudo. Livro Ação e Reação, capítulo 2. E esse capítulo 2 é intitulado Comentários do Instrutor. Olha o trechinho que eu vou ler, 2 parágrafos só. O recinto a que demandáramos era confortável e amplo, mas a expressiva assembleia que o lotava era, em grande parte, desagradável e triste. André Luiz narrando para nós. Ao clarão de vários lampadários, podíamos observar, do largo estrado em que nos instaláramos com o orientador, os semblantes disformes que, em maioria, ali se congregavam. Os semblantes disformes que, em maioria, ali se congregavam. Aqui e ali se acomodavam assistentes e enfermeiros, cuja posição espiritual era facilmente distinguível pela presença simpática com que encorajavam os sofredores. Os sofredores. Calculei 200, ou seja, 200 pessoas, espíritos, aproximadamente. O número de sofredores enfermos,
que à nossa frente se reuniam. Mais de 2/3 apresentavam deformidades fisionômicas. Mais de 2/3 apresentavam deformidades fisionômicas. Então, pessoal, o nosso perispírito, ele vai refletir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que verdadeiramente somos. Aquilo que verdadeiramente somos. Cruéis perversões interiores modificavam-vos o aspecto fisionômico. Deformidades, espíritos disformes. Por quê? Porque o perispírito, ele se molda. Anotem aí, por favor. Livro dos Espíritos. Põe só LE. LE. Questões 93 e 95. Tá? LE 93, 95. LE 9395. A questão 93 de O Livro dos Espíritos, ali é um conjunto de perguntas e respostas sobre o perispírito. Nós encontramos lá assim na 93 a pergunta de Kardec. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta. Envolve-o, ou seja, envolve o espírito, uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para vós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, envolve o espírito uma substância vaporosa para os nossos olhos, ainda grosseira, né? Assaz vaporosa, igual já falamos, beleza. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, entendemos aqui. O que envolve o espírito é o perispírito. O que envolve o perispírito é a matéria. Ok? Questão 95. O invólucro semimaterial do espírito, ou seja, o perispírito é um invólucro semimaterial. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. O invólucro semimaterial do espírito, ou seja, o perispírito, tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta. Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Ou seja, pessoal, o perispírito ele é semimaterial e ele se molda, ele se adequa a cada situação, a cada particularidade. Nós já fizemos outros estudos sobre o perispírito, né? Então, o perispírito daqueles espíritos que estão ali na região, eles estão um tanto quanto o quê? Pessoal, modificados, de aspecto fisionômico modificados, devido a essa plasticidade do perispírito, que se adequa à condição espiritual do indivíduo. Ficou claro ou ficou confuso? E para a gente finalizar, nós vamos parar aí nesse parágrafo, eu quero trazer um termo aqui para nós que ele trouxe, que ele colocou. Nunca nos cansaremos,
nunca nos cansaremos. Então, olha o que Hipólito reforça, pessoal. Mesmo diante da expulsão, do ódio, Hipólito afirma que a mão fraterna nunca vai parar, nunca se imobilizará. É uma caridade que não se cansa, é uma caridade que reflete o amor de Deus. E o que serve isso para nós, pessoal? Não nos cansemos, que desistir jamais seja uma opção em nossas vidas. Não nos cansemos de compreender, de abençoar, de auxiliar, de servir, de derramar o suor necessário. Vamos mudar a entrega das cestas básicas, vocês vão ver o tanto de oportunidade de trabalho que nós teremos. E aí vem surgindo outras ideias. Então, pessoal, nunca nos cansaremos, Hipólito escreveu. E quanto a nós, nunca nos cansemos. Não cansemos de servir, de auxiliar, de estender as mãos, de compreender, de amar, de respeitar, de fazer o nosso melhor, onde quer que estejamos, nas condições que tenhamos, sejam elas quais forem. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Então, nós vamos parar por aqui. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês, né? Numa noite fria, para os padrões de Andradina. Então, nossa gratidão por vocês estarem aqui. Também já convido o seu Armando para vir aqui fazer o estudo sobre questões da mediunidade. Depois o seu Armando também faz a prece de encerramento. Para quem vai, bom descanso. Para quem fica, bom trabalho no grupo mediúnico, um grupo belíssimo. Um trabalho belíssimo, desculpem. E o grupo também é belíssimo. Então é isso. Amanhã temos a palestra do Vavá, tá? Um grande amigo nosso, tem um carinho muito grande pelo Vavá. Conheci o Vavá no trabalho, lá na Casa da Sopa, e eu valorizo muito isso, de ter conhecido ele lá no trabalho, né? Então, um companheiro aí de alguns anos, que pela primeira vez estará aqui na nossa casa, e que ele seja muito abençoado, e que vocês possam estar aqui também prestigiando a palestra dele, né? Então, obrigado a todos pela presença, fiquem com Deus, e um grande abraço.